Nos últimos anos, eu fui já umas 2 vezes, vou mais uma esse ano, pro limite dos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, onde você tem lá uma trijunção dos estados, onde você tem lá o Parque Grande Sertão Veredas, nome que é dado em homenagem ao livro, né, Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, porque ele faz passar, né, a história exatamente naquela região, né. Tem o Liso do Sussuarão, tem toda uma parte de natureza muito essencial para quem lê o livro. E é lá, né, que a história se passa. Então existe até, né, então estou indo justamente para um turismo literário. A gente fica numa pousada ali, uma pousada voltada para o aspecto turístico, rural, ambiental, né, porque você tem uma preservação ali do cerrado, que é das áreas mais degradadas aqui no Brasil, dos biomas, né, como se diz assim. E estou falando disso para falar do Yellowstone, porque uma das coisas que foi muito legal dessas viagens, né, é que para chegar lá, você vai até Brasília, uma das possibilidades, né? Você vai até Brasília e você pega um ônibus ou uma van e são 6, 7 horas de estrada, né? Você vai, né, atravessando asfalto até que chega uma hora em que só tem estrada de chão e embora a distância já não seja tão grande, você demora muito tempo porque as condições não são as ideais. Então você vai horas e horas vendo só fazenda produtiva, né? Soja, ver algodão, ver aqueles latifúndios mesmo do agro, né? Ver verdadeiras piscinas que eles levantam a céu aberto assim para poder obter a água, né, do lençol freático. E aí quando a gente chega na pousada e a gente começa então a fazer os passeios ali com os guias que são especialistas, né, biólogos, botânicos, etc e tal, você tem um contraste de conhecimentos ali, porque ao mesmo tempo você entende a necessidade, né, obviamente falando do agronegócio, né, daquelas fazendas que alimentam o mundo praticamente falando, mas você também consegue compreender, né, o quanto, se tudo for agro, perde-se mais do que se ganha. Assim como se não existir o agro, também se perde muito mais do que se ganha. Há que se existir algum tipo né, de equilíbrio, algum tipo de acordo ali. E lá, onde é uma grande fazenda, você consegue visualizar isso, porque a fazenda tem uma boa parte dela, ela é produtiva, tem gado, tem plantação, e tem uma outra parte que é uma extensão bastante grande também, que ela mantém a natureza tal como ela está, e o turismo é o que possibilita que se mantenha daquela forma. E aí a gente vai vendo que as coisas nunca são preto no branco, que não faz o menor sentido você ser a favor do agro, como não faz o menor sentido você ser um eco-chato, né? Achar que tudo tem que ser defendido. Um dos aprendizados maiores que se tem indo para lá é justamente o quanto aprender, o quanto não há resposta simples, como há inúmeras necessidades que precisam ser atendidas e como nenhum dos pontos de vista está de sacanagem, vamos dizer assim. Embora tenha pessoas com intenções sacanas, é perfeitamente legítimo, né, a defesa tanto do ponto de vista do negócio, né, do agro, vamos dizer assim, que praticamente sustenta o país como um todo, quer dizer, é inadmissível você ser contra o agronegócio no país. E, por um outro lado, é perfeitamente legítimo o ponto de vista de quem visualiza, né, as plantações e visualiza, olha, pelo ritmo delas, não se trata nem de degradar árvore, planta e tudo mais, não, se trata do uso mesmo dos recursos, né, da água que já não é tanta assim na região do Cerrado. Então, pelos prognósticos, pelos cálculos que são possíveis de serem feitos, assim, se manter esse ritmo sem ter uma preocupação com a restauração, vamos dizer assim, a coisa pode ficar muito complicada, né? O próprio agronegócio vai ser prejudicado, né? Vai ser um tiro no próprio pé. Enfim, eu estou falando dessas coisas porque, obviamente, só de falar você já deve ter tomado uma posição, um ponto de vista. Se eu sou, sei lá, de direita, eu sou a favor do agro, esses ecochatos tem que ser tudo preso, é tudo ONG estrangeira querendo roubar a terra. Ou então o contrário, se você é da turma ambientalista, já acha que o agronegócio é um vilão, que tem que ser tudo invadido pelo MST mesmo, não sei o que, não sei o que. E assim, se deem os braços aí, né, caminhem juntos aí, porque eu vou ficar distante dos dois grupos. Eu prefiro ficar distante da própria realidade, né? Eu fico grato por existir quem faça, lute pela preservação, porque não é só natureza, né? Tem um modo de viver ali que acaba sendo preservado também. Assim como jamais vou tacar pedra no agronegócio. Eu acho que na verdade, são perfeitamente conciliáveis, né? Desde que a gente se desarme dos nossos viés ideológicos, etc, etc, etc.
Tô aqui há 5 minutos falando de uma viagem minha e não entrando em Yellowstone. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você deve estar se perguntando aí. Tem a ver porque o Yellowstone, bom, né, a região que eu fui ali, né, sai de Brasília, Goiás e tudo mais, dá pra gente dizer ali que é um, né, dá pra gente fazer um paralelo ali com o estado de Montana nos Estados Unidos, onde se passa a história do Yellowstone, onde você tem o Yellowstone, que é um rancho, que na verdade rancho é uma coisa pequena, o Yellowstone é literalmente uma fazenda do tamanho de um estado, um negócio gigantesco. E toda a história, né, se baseia na defesa daquela imensidão de terra pela família dona, os Dutton, contra aqueles que querem, por uma razão ou outra, boa ou ruim, pegar um naco da terra, se não toda aquela terra. E uma das coisas, obviamente, que vai entrar em questão no seriado é precisamente a disputa ali, né, da dimensão da ecologia, da natureza, da preservação, com o uso da terra, etc, etc, etc. E o que é interessante é que o seriado, assim, eu estava vendo, assim, né, ele é um dos mais assistidos, assim, batendo recordes, assim, de audiência mesmo, no mundo como um todo, mas, obviamente, especificamente nos Estados Unidos. Mas é curioso porque é uma audiência massiva, maciça, agora não sei qual dos adjetivos se aplicaria, dentro do universo do interior, né, dos Estados Unidos. Os estados redneck, como eles chamam, né? Ou os red states, que são os estados que votam constantemente ou mais favoravelmente aos conservadores, que são os republicanos, lá representados pelo Partido Republicano. E você então tem, dentro do universo republicano, todo mundo adora, né? Como tem os eventos lá de gado, de rodeio e não sei o quê. O merchandising do Yellowstone é uma grandeza. Todo mundo tem uma caneca, tem uma camiseta, assim, defende os Dutton, porque, de certo modo, eles enxergam no seriado a defesa de um certo modo de vida que se sente ameaçado. Por um outro, que fica mais representado pelo lado progressista, mais do West Coast, East Coast, né? Mais lá para Nova York, né? Na Califórnia, né? Das grandes metrópoles, né? Uma visão progressista da vida, que ali Yellowstone é quase que ignorada. Como é essa turma que manda, por exemplo, em Hollywood, que manda também nos prêmios, como o Emmy, né? Que é o Oscar da televisão, Yellowstone raramente consegue alguma indicação, embora ela seja contemporânea a Succession, que era da HBO, e elas são muito similares, de certo modo, elas são muito parecidas mesmo, embora o criador do Yellowstone nunca assistiu Succession, mas elas são muito similares e é estranho que Yellowstone acabe não tendo nada e Succession ganhe seguidamente, né? Em termos de alcance público, Succession deve ser 1/5 do que Yellowstone é. Então nós estamos diante de uma série muito popular com outra série cult, né? Porque tudo que é da HBO vira mais cult. Mal sabe as pessoas que Yellowstone, ela a princípio sairia na HBO. Foi só depois que foi vendida, foi passado para outros, talvez porque a HBO estava demorando, alguma coisa assim, mas a HBO foi quem primeiro comprou a Yellowstone, teria saído por ali. E daí talvez, né? Talvez a gente tivesse um outro olhar para Yellowstone, tratando-a como algo superior, vamos colocar dessa maneira. Então o fato é que os progressistas não assistem porque acham que aquilo é conservador, aquilo é uma bela porcaria, portanto, né? E os conservadores amam aquilo porque acham que aquilo é realmente conservador. É um fenômeno que, antes de eu assistir, eu achava que eu ia encontrar algo parecido com o que aconteceu com o Tropa de Elite aqui no Brasil, né? Os criadores do Tropa de Elite fizeram o Tropa de Elite com uma intenção, de certo modo, de retratar a realidade do Capitão Nascimento, do policial, para mostrar o vilão que a polícia seria. E o tiro saiu pela culatra, porque ao retratar a realidade, a população tomou o Capitão Nascimento como um verdadeiro herói. Apesar dos problemas, digamos assim, que o personagem moralmente teria. E aí você tem um fenômeno de público, né, que faz um backfire, como dizem os americanos, ao Padilha, que é o criador, o ator, né, o Wagner Moura, que são mais de esquerda mesmo. Tanto que daí no segundo Tropa de Elite eles tentam consertar isso, né, e absorver o Capitão Nascimento numa outra configuração, na qual o segundo filme nem de perto alcança o poderio, né, imagético, vamos dizer assim, de imaginário, de formação de imaginário do Capitão Nascimento do primeiro Tropa de Elite. Tanto é assim que se você fala Capitão Nascimento, você não lembra do Capitão Nascimento político do segundo filme, você lembra do Capitão Nascimento, o policial, do primeiro filme. Eu achei que Yellowstone seria mais ou menos assim, que a ideia seria meio que demonizar lá os fazendeiros, lá, os latifundiários, personificados no personagem do John Dutton III, que é interpretado pelo Kevin Costner. E aí, como retrataram uma realidade, que saiu pela culatra, porque o povo amou o John Dutton, lá o Kevin Costner, e aí a coisa desandou. Mas assistindo, não acho que seja, não acho que dê para fazer esse tipo de comparação, porque eu acho que os criadores não quiseram fazer isso.
o criador, na verdade, porque aqui temos uma peculiaridade bem legal do Yellowstone que eu fui descobrir depois. Em geral, quando você pega essas estruturas tensionais, né, da vida real, da vida social, então, se eu quiser pegar como é que eu vou dizer, o agro e o meio ambiente, né, e vamos fazer uma novela da Globo com aquilo ali. Qual é a estrutura normal de um novelão, né? Você tem o mocinho e você tem o bandido, né? E você tem no seu imaginário, já feito das novelas da Globo, que, em geral, o vilão é o Senhorzinho Malta, para lembrar das novelas da minha época, do Roque Santeiro, né? Que é o que sacudia o bracelete, que era o fazendeiro do mal, né? O fazendeiro, dono de grandes fazendas, normalmente é o do mal. E o mocinho é sempre, né? É o idealista que está lutando pela preservação de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em geral é isso. Bem e mal muito bem demarcados. Isso é um padrão de novela, como eu costumo chamar. Mas no Yellowstone você não tem isso. Porque, vamos focar no Kevin Costner, ele tem uma mistura de lado bom e lado mal. O personagem, ele é humano, né? Então ele tem um lado muito perverso, de fato, muito maléfico, que não tem como negar que não tenha. Mas ele também tem um outro lado bom, que também não tem como negar. E aí, quando você tem uma obra que ela é bem feita, né, então esse aspecto meio caricato, meio estereotipado, meio clichêzão que toda novela, de certo modo, trabalha, o Yellowstone consegue escapar. Embora ele consiga ter a pegada de novela, quer dizer, diálogos simples, uma história fácil de acompanhar e que te pega muito facilmente, com um cenário deslumbrante, fotografia deslumbrante, você não cai naqueles clichêsão de roteiro mesmo, que diminui demais, né? Que imbeciliza demais a trama e os próprios personagens, né? Você não tem isso. Você tem uma outra coisa. Aonde eu acho que Yellowstone dá peca é num exagero dramático, típico de novelão mexicano mesmo. Se pegar lá o Casey, que é o filho do John Doe III, que é casado com uma índia ali e tudo mais, forçam demais na mão da quantidade de tragédia, de loucura que vai acontecendo em volta, de morte que vai acontecer. É coisa demais para pouco tempo de história, sabe? Força-se demais o aspecto. Tanto que são personagens muito deslocados ali, que não encontraram o seu devido lugar. A esposa da Índia é uma pé no saco de aguentar aquela mulher no seriado. O próprio Case também poderia ser muito mais bem aproveitado, não é? Tem um dramalhão, uma coisa muito exagerada, sabe? Quando vai ter tiroteio, daí tem aquelas coisas americanas também, né? Quando vai ter tiroteio, não é só tiroteio, um puxa uma arma, uma faca, sei lá, qualquer coisa. Não. Tem que vir com um exército de um lado, um exército de outro, e vai ter milícia disso, e vai ter milícia daquilo. É tudo meio exagerado demais. Esse aspecto muito noveleiro estraga um pouco o Yellowstone. Diminui muito muito mesmo do seu valor. Mas não completamente para você dizer, é um novelão mexicano, estilo americano, né? Ele lembra mais, nesse sentido, ele acaba ficando mais próximo do Dallas, que era uma novela, seriado muito parecido, né, da mesma temática, gravado lá nos anos 80, 70, 80, se eu não me engano, que fez muito sucesso durante muitos anos, passou aqui no Brasil, inclusive, também, dublada, acho que na Globo, inclusive, do que o Succession, que mantém uma certa, né, um certo cuidado estético, um apuro estético um pouco maior com relação a isso, né, se for dizer assim, em termos de forma, a Succession consegue ser superior nesse aspecto. Mas não consegue, talvez, pegar tanto, né, o espectador como Yellowstone consegue. E eu acho que a força e a fraqueza do Yellowstone, que eu considero um seriado irregular, não acho nenhuma maravilha, não. Tem coisa muito boa, mas também tem coisa muito ruim. A força e a fraqueza vem do criador, o Taylor Sheridan. E eu queria destacar isso aqui, porque raras vezes você vai ter isso. E quando tem, você tem que destacar. Quando se trata de um filme, de um seriado, nunca é uma obra de um homem só, obviamente falando. É um grupo, né? Então você destaca lá o diretor, você destaca não sei o quê. A gente faz esse destaque, mas no fundo é uma obra muito coletiva que precisa da ajuda de muita gente. Nesse caso, claro que também tem, mas o Taylor Sheridan, ele teve um tal controle criativo, porque ele escreve o roteiro, ele dirige acho que quase todos os episódios, ele participa da edição, ele tem um controle muito maior do que qualquer outro criador, eu acho que teve na vida, dentro de Hollywood. É um case, vamos dizer assim. A ponto de como funcionou, as pessoas já chamam de universo do Taylor, do Sheridan. Um Sheridan-verse, acho que é, ou Taylor-verse, uma coisa assim. Porque ele está criando uma série de seriados e que ele está tendo o controle estético. Ele mesmo diz assim, é impossível manter esse controle durante muito tempo. É uns 5 anos no máximo que eu consigo trabalhar desse jeito.
porque ele não delega mesmo, né? E especialmente o aspecto de roteiro. Teve, acho que na segunda ou terceira temporada, o estúdio meio que obrigou a criar um escritório com escritores, roteiristas para ajudá-lo, assim. Na terceira temporada já não teve mais, porque ele literalmente ignorou todo mundo e só usava as pessoas para fazer meio que revisão do que ele decidia. Ele tinha o controle total do texto dele. E ele diz isso abertamente e tudo mais. E isso traz uma força muito grande para o seriado, porque ele não está escrevendo uma história com base em imaginação. O Sheridan, pra vocês terem uma ideia, ele ganhou o prêmio daquela prova de equitação ali com cavalos que aparece no seriado. Inclusive ele é o cara lá que é o dono que viaja com os cavalos para apresentar, para vender ali. Ele é o Taylor Sheridan, ele é o próprio escritor aqui, o próprio diretor. Né? Para quem ele participou, por exemplo, do Sons of Anarchy, ele foi um dos policiais do seriado também e fez outros papéis menores em outros filmes e outros seriados. E daí depois ele para de ser ator e vai ser roteirista. E como roteirista ele é muito bom, porque ele tem, por exemplo, A Qualquer Custo, que é um baita filme que se passa também numa coisa meio Velho Oeste, que chegou a concorrer ao Oscar anos atrás. Tem um filme muito bom que está na Netflix, que eu gosto muito, que se chama, deixa eu até ver que eu anotei isso aqui, mas eu só sei o título dele, o Wind River, e a tradução é Terra Selvagem, que é com, não sei o nome dos dois atores ali que fizeram os Vingadores lá, acho que é o Arqueiro, Gavião Arqueiro e a Feiticeira Escarlate, são os dois atores que fazem o filme. Esse filme é muito bom, um dos melhores filmes sobre luto, inclusive, que eu já assisti. Então ele é um roteirista de mão cheia. Né, que tem muito boas referências, inclusive. Para Yellowstone, por exemplo, ele vai beber no universo do Cormac McCarthy, que é um baita de um escritor, que tem filmes que foram feitos com base nos seus livros, Onde os Fracos Não Têm Vez, A Estrada, por exemplo. Ele foi nos Irmãos Coen, que ele gosta bastante. Né? Mais particularmente, para Yellowstone, ele vai buscar inspiração no Clint Eastwood dos Imperdoáveis. Ele pega muito de um realismo da vida do cowboy, onde o mocinho e o vilão não são exatamente mocinho e vilão de uma maneira noveleira. Né? Então ele tem tudo isso e tem a própria experiência dele. Ele é dono de rancho, ele é dono de fazenda, ele cuida de cavalos, ele sabe montar cavalos, ele comprou os cavalos da série, ele ensinou os atores a montar. Então todo o aspecto meio realista da vida do cowboy, da vida do rancheiro ali, vem da vida dele mesmo, daquilo que ele realmente conhece daquilo. Né? Ele chegou a escrever um reality show, que acho que se chama The Last Cowboy, que é com base nessas competições aí de cavaleiros, que ganhou, inclusive, foi pro Texas Cowboy Hall of Fame, um negócio assim, em 2021. Quer dizer, ele é desse universo. Ele é daquele universo mesmo. Né? E por isso consegue retratar com bom realismo muito daquilo, embora não tanto assim. Né? Eu, por curiosidade, fui ver se tinha YouTuber Cowboy. E achei um cara de Montana, inclusive. Que, aliás, muito bom o canal dele de estética e tudo mais. E ele tem um vídeo dele uns 30 minutos falando o que ele gostou e não gostou no seriado. Não pelo seriado, pelo aspecto estético, mas aquilo que é real com relação à vida em Montana. E daí ele coloca lá um monte de furada que tem no seriado, mas a parte que que mais interessa, eu acho que ele gostou e ele destaca isso, né, com relação ao Sheridan, né, aquilo que ele criou. Então ele tem um controle estético muito grande. Né? As coisas vão ser exatamente como ele queria. Essa é a força do seriado, vem muito disso. E a fraqueza também vem muito disso, porque é um negócio tão enorme que é impossível você ter controle de qualidade de todos os aspectos. Né? Então, quando você tem só uma cabeça pensando, tem uma coisa que vai ser muito boa e vai ter um monte de outras coisas que poderiam ser muito melhores se tivesse outras pessoas cuidando, se você soubesse delegar. Então eu acho que muito das falhas do Yellowstone acabam vindo justamente da sua maior força, que é o fato do Sheridan ter esse controle. E a partir disso, permite a ele começar a construir um verdadeiro épico norte-americano, porque saiu uma spin-off que é de 1883, que é os primeiros, né, irlandeses chegando, que vão tomar aquela região e construir o rancho dos Dutton. Já tem uma segunda também spin-off que é de 1923, ambas com primeiras temporadas, não sei se terá segunda temporada. Dizem que vai sair mais uma outra da Segunda Guerra Mundial, e quando terminar Yellowstone, que está na última temporada, vai sair a segunda parte da última temporada, vai ter uma outra spin-off que é uma continuação. Talvez até alguns personagens desses vão aparecer ali de novo. E com isso ele está de fato contando uma história épica, né, da conquista do Oeste americano. Né, com um apuro estético muito grande, principalmente em 1883, para mim é o melhor desses três seriados, eu assisti todos, o 1883, 1923 e o Yellowstone, assisti todos até agora, não dá para ver se terminaram, então não estou fazendo uma análise aqui do seriado completo, com a forma completa,
Então só destacando algumas coisas que eu acho que vale a pena de destacar aqui. E o 1883 ele tem um começo, meio e fim muito claro, né? Me parece, eu espero até que nem tenha assim uma temporada, porque a primeira temporada ela é um todo muito bem fechadinho. Ela me parece mais bem escrita, tem suas falhas também, principalmente com a personagem, a menina ali, que né, num dia tá lá, parece que vai morrer por conta da morte lá do amado dela, que é um cowboy, mas no dia seguinte já tá apaixonada por um índio, como se não tivesse existido cowboy no dia anterior, assim. O sofrimento fica todo muito fake por conta do desenvolvimento da personagem. Acho falho. E é uma falha grave ali, porque é uma das personagens principais, se não, na verdade, é a personagem principal do seriado. Ela é a narradora, inclusive, né, do seriado. Mas tirando isso, diminui menos a obra do que parece, porque principalmente o personagem do Shia, que é o xerife lá, interpretado pelo Sam Elliott, um dos melhores personagens disparado aí que a gente pode encontrar, principalmente em seriados, né? Como se chama, o arco do personagem muito bem construído, do começo até o seu fim. Um personagem que se agiganta o tempo todo. Amei mesmo o Shia. Tem passagens dele que eu acho maravilhosas realmente. Já de 1923 achei um seriado que ainda está catando cavaco, procurando o seu lugar. Ele é mais fraco porque, como você já tem o rancho ali, eles mantiveram, o Sheridan manteve o mesmo drama do Yellowstone, que é basicamente, será que eles vão conseguir manter o rancho como está ou não? Como a gente já assistiu o Yellowstone, a gente sabe que fica, então todos os dramas do 1923 já não têm a mesma força. Porque você sabe que eles vão manter o rancho. Por mais grave que pareça, não te convence mais porque você está tendo o arco completo de toda essa história, que é esse grande épico americano, né? Que é a conquista do Oeste, a chegada do progresso, né? As tensões entre o conservar a vida que se tem com os riscos que o progresso vai fazer à alteração. E quando você vai prestando atenção em todas essas coisas, quando você vai entrando mais na história, você vai vendo que, por exemplo, em 1923 eles acham uma barbaridade a energia elétrica, geladeira, não querem saber nada daquilo porque vai mudar o jeito de vida deles. Quando você vai para o Yellowstone, toda essa parte de progresso já entrou e já tomou conta no modo de se viver. Já houve uma adaptação na qual se mantém muito da essência do estilo de vida, pegando de bom aquilo que o progresso traz. Você consegue visualizar isso quando você vê como uma história completa. Como tem muita coisa boa que vem da parte do progresso, né, tecnológico, etc, 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 do capitalismo, etc e tal. Inclusive esse cowboy que eu falei pra vocês tem um canal no YouTube, eu não me lembro o nome dele, tá? Se eu achar aqui eu boto aqui na descrição. Ele vai fazer um vídeo dele justamente numa das áreas, assim, acho que do rancho dele, que é no inverno, onde ele mostra que tem um duto de petróleo ali, de pipeline, que é uma das coisas com as quais o John Dutton vai lutar contra, porque ele não quer aquilo chegando na terra dele. E ele grava lá para mostrar justamente como a terra não foi imobilizada, como ela não foi invadida, quando ele não perdeu nada com aquilo. Ao contrário, ganhou mais do que tinha perdido. Então, é legal de você ver, né, como as coisas podem ser de alguma maneira harmonizadas em alguma medida, encontrar um certo equilíbrio, um certo bom senso entre um lado e outro. Quando a gente volta para o Yellowstone, é interessante você ver que os exageros de parte a parte fazem... O efeito do Yellowstone é assim, a coisa vai tanto para um exagero, por exemplo, a Beth Dutton, a filha do John Dutton, ela é tão exagerada no feminismo, tão exagerada em umas coisas todas, que você consegue perceber e falar assim, esse troço é meio maluco se eu for por ali. Assim como a antagonista dela na quinta temporada, que é uma ativista ambiental que vai ter um relacionamento com o John Dutton. E aí no seriado é muito legal o que o Sheridan faz, que faz a menina ter de conhecer o modo de vida dos cowboys, para que ela possa ser contra, sabendo contra o que ela está sendo contra, porque ela só está defendendo uma ideia da cabeça dela, que ela acha que é o melhor. E aí é claro que ela vai vendo que as coisas não são exatamente como são. Tem uma coisa muito legal do Sheridan, que assim, se você pegar 1883 principalmente, o ponto de vista é todo feminino, para não dizer feminista. Porque a narradora da história, que é a menina, ela está contando a história e há um quê de inverossimilhança ali, porque ele coloca um jeito de pensar feminino que só vai fazer sentido dos anos 80, dos anos 60 em diante do século XX, não lá para o século XIX. Né? Não que a mulher não tivesse aquelas coisas, mas a forma de elaboração, a forma de viver aquelas coisas me parece inverossímil com o período em que aquilo se passa. Principalmente pela aceitação do pai dela, por exemplo, com relação às escolhas que ela faz. Então você consegue visualizar, claro, o pessoal do progresso está perdendo a oportunidade de pegar um negócio desse que claramente vai ajudá-los nos seus discursos ideológicos, do que simplesmente julgar tudo como sendo uma coisa conservadora. Assim como os conservadores não se dão conta que ao achar maravilhoso tudo aquilo que é conservador, acaba engolindo com farinha muito do que não seria algo que ele defenderia.
E o erro está dos dois lados, porque quando você tem o viés ideológico, você não presta atenção nas coisas, você só quer que as coisas combinem com aquilo que você pensa a respeito delas. Você não está interessado com o aspecto complexo da realidade humana. E por isso mesmo você não consegue perceber que o John Dutton, né, no final das contas, tire todos os debates, né, você vai ver que ele está mais perto, John Dutton, de um radical ambientalista do que de um conservador. Porque quando ele quer manter o rancho do jeito que ele está mais perto do que os índios querem com a terra, ele só quer mudar de dono, mas manter a mesma coisa, e os ambientalistas. Porque ele não quer que chegue nada de progresso, no final das contas. E é por isso que é perfeitamente possível você ver no John Dutton um discurso que serve muito mais a um lado que defende, né, a natureza, né, os índios, os animais, do que o lado que supostamente seria a favor, né, do agronegócio, dessas coisas todas, como a gente usaria a linguagem aqui no Brasil. São coisas muito diferentes. Quando você presta atenção na complexidade do seriado, a coisa não é tão simples. Você não bota ela em caixinhas tão facilmente, falando assim. Né? E mais ainda, quando você fica diante dali, você vê que o John Dutton ele não tem uma ideologia. A ideologia do John Dutton é basicamente assim: minha terra, minha família, minha pátria. Tem uma época que teve um negócio, minha família, minha pátria. Né? Essa forma de pensar é a forma de pensar da máfia. A máfia é isso: minha família, minha pátria. Entendeu? O que ajuda a minha família é bom, o que não ajuda é ruim. E eu vou lutar contra tudo que venha contra a minha família, ainda que aquilo possa ser digno, né? Meritório, melhor, enfim. O John Dutton é desses. Ele não tem uma ideologia, ele não tem uma religião, ele detesta e despreza políticos de qualquer ordem. Ele só defende a sua terra e ponto. E vai fazer o que for preciso para defendê-la. Como um bom mafioso. Como um bom mafioso. Por isso que falam que às vezes o Yellowstone é uma espécie de Game of Thrones dos rednecks. Você consegue ver que é o poderoso chefão se fosse não na cidade, mas... E de fato faz sentido, porque ele é isso mesmo. Kevin Costner é um poderoso chefão. Né? Em que ele tem um valor alto com relação ao valor da terra, dos seus antepassados, das suas tradições, da sua família. Mas ele é um sujeito perverso, no final das contas. Se a gente for usar aqui as categorias lá do Northrop Frye, que pega os gêneros ali, a estrutura do Yellowstone, do rancho, ela é uma estrutura demônica, ela é uma estrutura infernal. Por que eu estou falando que é infernal? Porque não tem um personagem ali que seja minimamente feliz, que tenha minimamente condição de ser melhor. Estão todos imersos, apegados ao My Precious, que é o tal do rancho, e pelo rancho eles estão todos sendo destruídos. Todos, principalmente os filhos do John Dutton, que já nem querem o rancho do jeito que o pai quer. Estão numa obsessão, estão defendendo uma obsessão por esse valor maior que vem de família, etc, etc. Toda a história pode ser reduzida a isso, uma espécie de rei que não quer perder o seu reino. Não tem moral, né? Não tem valor, é só isso e ponto, acabou. Não tem mais nada. Ele vai se aliar ao demônio se for para manter o que ele tem. Não tem valores superiores. Não tem nada disso. É uma história que você vai ter vamos dizer assim, certas virtudes que vão aparecer ali, mas não desconectadas da realidade má que existe em torno de tudo aquilo, no final das contas. Joio e trigo, vamos dizer assim. Tá tudo meio misturado. Você não vai conseguir botar o John Dutton só no joio, como não vai conseguir botar só no trigo. E mais ainda, quando você vê o apego à terra, ao rancho, né, ou as possibilidades que aquilo tem, eu não estou dizendo que está certo manter ou não manter, eu estou dizendo como você faz essas coisas. E o preço que você paga para manter aquilo. O que vale mais no final das contas? A vida dos teus filhos? Ou é a terra? Ou é uma ideia de sobrenome que precisa ser mantido a qualquer custo? Quando você pega esses filmes de máfia, estamos assistindo uma grande tragédia, na qual parece que são personagens que poderiam ser muito bons, mas para ser bom, o cara teria que abrir mão daquilo mesmo que ele mais ama, porque é aquilo que está pervertendo tudo. Ou seja, é um retrato de orgulho. O orgulho, o que ele é o orgulho? É a perversão de um bem. Tem algo bom, mas você está pervertendo aquilo. Você está exagerando naquilo. E aí você cai. Né? E ali já estão todos caídos. Quando tem uma região lá onde eles vão depositar os corpos que eles matam, já está tudo lascado. Já está tudo lascado. E Yellowstone é sobre isso. 1883 não, é outra coisa. 1883 tem a ver com uma conquista do Oeste, com o preço que você paga para se chegar até ali. Você tem um coração no lugar certo ainda. A coisa tem uma estrutura que não é demônica de maneira alguma, mas é a procura de uma espécie de paraíso. Né? Ainda tem essa coisa meio purgatório, mas ali no Yellowstone não.
No Yellowstone você tem aquilo que seria o paraíso se tornou um verdadeiro inferno, porque aquilo é infernal. Aquilo ali é infernal. Os filhos têm toda a razão de querer sair daquilo ali, de não quererem aquilo dali. O Casey é o personagem trágico por excelência, porque ele claramente foi casar com uma índia, porque ele percebe que ele ama aquela natureza, mas não daquele jeito. Ele prefere viver índio, com a terra meio livre, do que manter aquela estrutura toda do pai. Então, quando a gente vai para o Yellowstone, o que tem de bom? O que é o trigo ali? Tem uma coisa que é muito legal, que é, como tem esse realismo que vem da vida do próprio Sheridan, o modo de vida do cowboy, né, sei lá, do peão, como a gente chamaria aqui, está muito bem retratado. No sentido de bravura pessoal, de trabalho físico, de força, você tem uma questão de honra, você tem um respeito pela tradição, vamos dizer assim, né, e uma predisposição inata a matar ou morrer, né, na defesa da família ou da sua terra. Isso é nítido como aquilo forma homens de verdade. E aí eu acho que é o segredo do sucesso do Yellowstone. Talvez não seja nem tanto... as pessoas não parece que gostam, não porque estão diante de uma grande tragédia. Elas acham que elas estão diante de algo que é realmente bom, algo que realmente ensina alguma coisa para os homens, para as mulheres, né? Qualquer coisa que o valha. Porque, como nós estamos num tempo muito caótico, muito desordenado, qualquer ordem é melhor do que desordem. Qualquer ordem é melhor do que caos. Para usar uma referência que tem acontecido hoje em dia, quando eu gravo aqui em 2024, né, não sei se vocês sabem o que está acontecendo no Haiti, literalmente não tem mais Estado no Haiti, né, o presidente saiu fugido, você tem até relatos de canibalismo das gangues que dominaram praticamente o país, é a desordem total. De outro lado você tem El Salvador, onde tem lá um presidente, tal Bukele, acho que é o nome dele, no qual ele botou uma ordem num país que estava se desagregando como o Haiti, na qual ele botou praticamente todo mundo na cadeia, tirando uma série de direitos da democracia, etc, 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 etc. Mas ele é aprovado por 90 e tantos % da população lá, uma coisa assim. Por quê? Que alguém tão terrível, alguém tão ditatorial, ele é endeusado. Porque entre o caos e a desordem e uma ordem, seja qual for, as pessoas optam pela ordem. É isso que explica como ditaduras se fazem, como totalitarismos se criam. É o que explica que tem a gente que aplaude no Brasil nossos ministros, que eu não vou falar aqui porque senão o YouTube vai me derrubar, assim como quem antes, né, aplaudia, estava em porta de quartel, querendo que uma ordem maior se estabelecesse. Porque a desordem e o caos são muito desconfortáveis. Então, quando você tem uma ordem que é claramente apresentada e que traz algo de bom, você compra aquilo de maneira imediata. Uma das coisas mais legais em Yellowstone, por exemplo, é a formação dos meninos, dos personagens masculinos. Principalmente o Jimmy, que é um personagem que já até acho que saiu do seriado, você vê que ele é lá um drogadito, etc e tal, perdido na vida da cidade, e de repente ele começa a se tornar um cowboy e vai se tornando um homem. De verdade, um homem melhor. Mas por isso mesmo o Jimmy é interessante, porque ele não pode ficar ali. Se ele ficar em Yellowstone, ele vai morrer naquele inferno. A fazenda que ele vai para o Texas, ela não tem uma estrutura demônica. Talvez porque não existam as tensões que existam ali no Yellowstone. Quando ele vai para lá, ele vai para viver aquela vida de cowboy de antigamente, na qual assim, o que é a vida de cowboy? Não me enche o saco, deixa eu trabalhar. Só me deixo assim. Quando chega um modo de vida completamente novo, diz assim, não, aqui não é mais assim, aí sim os cowboys vão pegar em arma para defender como se defende de urso, como se defende de lobo. O Jimmy, você vê ali que ele sai de uma situação caótica, desordenada, para uma ordem muito melhor. E aqui você tem o lado bom daquele modo de vida. Ele de fato cria pessoas, homens mais sérios, homens mais másculos, vamos dizer assim, mais responsáveis. Os meninos Rip, por exemplo, também passa pelo mesmo processo. Os outros que vão aparecendo ali também, o Neto, o próprio Casey, todos vão passando por esse mesmo processo. Só que quando você olha para o Rip, por exemplo, quando você olha você vê que assim, o excesso daquilo se transforma daí no orgulho que perverte aquilo que tem de bom. E Yellowstone tem todas essas coisas, no final das contas. Como está em aberto o seriado, não acabou ainda, eu não estou fazendo uma análise generalizada. Eu queria entrar em vários desses pontos aqui, acho que até ficou um vídeo meio solto, vamos dizer assim, das vários pontos, que eu quis fazer mais, como diz lá, talking points a respeito daquilo. Né? Quis mais conversar a respeito do seriado, que eu estava assistindo, mergulhei um pouco na vida do criador e achei que várias coisas caberiam, mas como está em desenvolvimento, não acho que vale a pena também fazer um vídeo fechadinho, dizendo que é assim ou é assado. Mas queria, no final das contas, se resumir tudo isso
queria que você prestasse atenção nisso, porque esse é o meu interesse com esses vídeos, não é fazer crítica de nada disso, mas tem a ver com um propósito mais educacional, né, formativo. Né? Falo aqui mais como professor orientador do que como crítico ou teórico, do que quer que seja. Que é o aspecto de formação, mesmo humana, ali. Né? As pessoas... existe uma formação do homem que acontece naquilo, mas você tem também o elemento da perversão dessa mesma formação, daquilo que tem de bom. Né? E quando você sai do aspecto masculino e você olha para o aspecto feminino, você vê que a desordem ainda é muito maior, porque a mulher, né, a Beth, que é talvez a melhor personagem do seriado como um todo ali, para ela ser como aquela fêmea fatal, daquele jeito, ela precisa ser pior do que o pior dos homens. Né? Então, ou seja, o excesso de conquista feminina a transforma orgulhosamente numa espécie de homem pior do que o próprio homem, sem nenhum sinal de uma presença de um tipo de compaixão, de misericórdia que o John Dutton foi capaz de ter em alguns momentos da história, mas que a Beth não tem, de maneira alguma. É mais destruidor para a mulher, aquela perversão do masculino do que qualquer outra coisa. Né? E por isso mesmo, né, talvez se justifique, digamos assim, né, uma emergência de valores, entre aspas, feministas, no sentido de, não de bater nos homens, mas de certo modo de dar uma dignidade ao feminino e à mulher que em muitos contextos de fato não existiam. Né? De fato não existiam. Então a Beth, ela representa muito ali, né? O que é a mulher feminista pervertida também, desordenada nas suas grandes conquistas, porque ela se torna muito parecido com aquilo que tem de pior nos homens, não naquilo que de certo modo os homens teriam de bom. Né? E outras personagens femininas acabam ou sendo, né, levadas de roldão mesmo nesse contexto muito masculino, porque se trata quase que de uma forma de uma guerra, né, do que está acontecendo ali, e por isso elas não podem, né, vão se virando como podem, como é o exemplo da Índia, a esposa do Casey, por exemplo, não, é uma vítima, né, das circunstâncias no final das contas, como outras personagens. Né? E você vai ter mulheres fortes, como é a Beth, como é a governadora, que depois vira senadora, como é a ativista que chega ali. Né? Mas você vê que aquilo que elas têm de melhor acaba sendo mais parecido com aquilo que os homens têm, não aquilo que as mulheres poderiam ter. Né? E a Beth, então, é a epítome dessa grande tragédia, né? Dessa grande perversão do orgulho. Né? Ela é um personagem muito trágico, né? Cuja tragédia já aconteceu lá atrás e, de certo modo, ela está buscando vingança de tudo aquilo que lhe aconteceu. Por mais lindo que seja a paisagem de Montana e Yellowstone, ali você tem a forma demônica, como diria o Northrop Frye. Né? Nós estamos vendo uma história na qual está todo mundo no inferno, no final das contas. Até a próxima.